Pelo sal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus. Que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito Santo, ensinai-me o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, o que devo fazer, como devo agir para obter o meu bem e o bem de todos, o cumprimento da minha missão e recompensa eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Então, nosso assunto hoje, a palavra é mais que conhecida, né? Fé. Então, nós vamos entender um pouquinho melhor a fé. E por que nós vamos falar sobre isso hoje? É uma questão de sequência do que nós estamos vendo já há algum tempo. Nós estamos começando lá dos degraus de baixo, né, dos vícios, dos pecados capitais, alguns defeitos, né, como, por exemplo, o escrúpulo, depois também outros defeitos que nós fomos estudando até chegarmos nos dons do Espírito Santo. Só que nós pulamos uma etapa. Os dons do Espírito Santo estão num patamar superior já da via unitiva, enquanto as virtudes estão na via iluminativa. Tem a via purgativa, que é da purificação da alma. Os primeiros passos que a pessoa dá. Se libertar das paixões desordenadas, dos vícios arraigados. Depois vem a via iluminativa, que é a via de plantar a semente das virtudes. Ou então a horta, né? Ou então o pomar. Primeiro, na primeira fase, é arrancar o mato, é destruir a casa velha para construir a nova. Na segunda fase, constrói a nova, depois de arrancar o mato, faz o jardim, faz o pomar, né? E na terceira via, já é via unitiva, já é o edifício pronto. Só que nós deixamos as virtudes para trás porque nós queríamos comentar os dons do Espírito Santo por ocasião de Pentecostes. Nós vimos ontem, então, o dom da sabedoria, né? Que dom maravilhoso, o mais perfeito de todos os dons, que abrange praticamente todos os outros dons. Então, vamos entender um pouquinho o que é fé, porque muitas pessoas, às vezes, não têm a ideia exatamente do que seja fé. Porque a gente, para ter fé, precisa acreditar em todas as verdades reveladas por Deus. O que é a fé? É um ato da nossa inteligência em que a gente conhece as verdades que nos vêm pela pregação ou pela leitura. São Paulo fala que a fé vem pela pregação, porque Jesus disse: ide
e pregai o evangelho. Quem crê, ou seja, quem tiver fé, será salvo. E quem não tiver fé vai ser condenado. Então, qual que é o objeto da fé? O objeto da fé são as verdades. As verdades propostas, reveladas por Deus e reveladas e propostas pela igreja para a nossa crença. Esse objeto é chamado objeto material. E qual que é o objeto formal? Ou seja, qual é o motivo por que nós cremos? São Paulo fala em determinado momento, será que se nós cremos no testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Eu creio no testemunho dos homens. Quando uma pessoa me conta alguma coisa, se aquela pessoa é fidedigna, eu acredito. Se eu acredito num homem que pode se enganar e às vezes se engana, quantas vezes nós nos enganamos? Deus não se engana, nem pode enganar-se. Então, por isso, é que nós cremos nas verdades da fé. E temos que crer integralmente. Porque, às vezes, nós fazemos seleção de verdades. Eu creio nessa verdade, nessa eu não creio. Por quê? Qual é a base da nossa fé? É a veracidade de Deus. É a autoridade de Deus que revela. E Deus não pode enganar-se nem enganar-nos. Por isso é que nós citamos já uma vez que o dom do entendimento e o dom da sabedoria aperfeiçoam a fé. Para entender o dom da sabedoria, nós já citamos na Epístola aos Hebreus a natureza da fé. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento das que não se veem. Então, a fé é a certeza daquilo que nós ainda esperamos. Eu tenho certeza que existe o céu. Eu tenho certeza que existe a eternidade. Né? É o fundamento das coisas que não se veem. Nós não vemos, mas eu creio em tanta coisa que eu não vejo. Eu acredito nos cientistas que falam, por exemplo, que existe bilhões de galáxias espalhadas. Eu não vejo. Por mais seja, talvez, potente o aparelho, um telescópio, a gente não consegue ver. E eu creio, porque eu creio nos cientistas. Se eu creio nos cientistas que dizem que existem astros, estrelas e, enfim, planetas que eu não vejo, por que não vou acreditar em Deus? O testemunho de Deus é maior. Mas concluindo aquele pensamento que estava começando já, a nossa fé tem que ser íntegra. O que é um herege? Sabe a palavra herege significa que faz seleção. Heresia é a seleção. Eu separo aquilo que me interessa daquilo que não interessa. Eu acredito naquela verdade porque me agrada. Na outra verdade, não me agrada. O porquê minha cabeça não entende. Um exemplo mais comum, você acredita no céu? Acredito no céu. Você acredita no inferno? Não, inferno não acredito. Deus é muito bom, ele jamais condenaria uma pessoa para o inferno, para a eternidade inteira. Pronto. Você está dizendo que Deus, ele é veraz, que ele não mente, quando ele fala que existe céu. E que Deus é mentiroso, quando ele revela que existe inferno. Então Deus está mentindo. Se Deus está mentindo, então ele não é Deus. Se ele está mentindo cá,
Ele pode estar mentindo lá também, querendo esse céu. Então, quando a gente nega uma verdade, é como se a gente tirasse de uma torre uma pedra fundamental e desmorona a torre todinha. Aquela torre era a pedra fundamental, eu tirei. Qualquer verdade da fé é uma pedra fundamental. Porque eu nego a veracidade de Deus. Então, se eu, por exemplo, aceito todas as verdades da fé, exceto a presença real de Jesus na Eucaristia, porque não entra na minha cabeça que Jesus possa estar naquele pedacinho de pão fininho, branquinho, que Jesus esteja com corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, eu deixo de lado. Acredito em outras verdades, mas na Eucaristia não acredito. Então, eu sou um herege. Aí, eu não tenho fé. Mesmo que você acredite em outras verdades, você tirou fundamento da fé, que é a autoridade de Deus, que é a veracidade de Deus. Olha, é bom que a gente creia, porque se a gente não crer, a gente vai se dar mal. Né? A gente vai se dar mal. Tem um filósofo chamado Pascal, ele tem um raciocínio até um pouco interessante, não é um raciocínio teológico, não. É um raciocínio um pouco filosófico, né? Que ele é filósofo. Então, Pascal diz o seguinte, olha, você acredita em Deus ou não acredita em Deus? Se você acredita em Deus, você morre, você vai se encontrar com Deus. Imaginemos que Deus não existisse. Você não vai perder nada. É evidente que é apenas uma forma de raciocínio contra o ateu, né? Mas não é que seja, ele dá como possibilidade a não existência de Deus. Agora, aquele que não acredita em Deus, ele morre, vai se apresentar lá e Deus existe. Então, é melhor a gente não brincar com coisa séria, não arriscar, porque Deus existe. O susto que você vai levar quando você acordar na eternidade, e Ele existe. Deus existe. Então é melhor você crer agora. Todas as verdades da fé que a igreja ensina, é bom a gente acreditar. Né? É bom a gente acreditar. E a gente não acredita, não é se. É o que diz aqui. A fé, ela é a evidência das coisas que nós não vemos. É a certeza das coisas que nós esperamos. É muito mais certo aquilo que nós não vemos e acreditamos pela fé do que aquilo que nós vemos com esses nossos olhos, que muitas vezes nos enganam. Quantas vezes eu vejo uma coisa, penso que é e não é. Eu já até contei aqui, vou falar mais de uma vez, eu tenho, não é muito acentuado, mas eu tenho um pouco de daltonismo. Eu já misturei muitas vezes as cores, muitas vezes. Eu jurava que aquilo era da tal cor, que eu estava vendo que era daquela cor. Eu já confundi várias cores, né? Confundo algumas vezes. Mas uma vez eu confundi, mas teimei com a pessoa. Eu disse que era marrom, eu disse que era verde, e a pessoa dizia que era marrom. Quem que tinha razão? A pessoa não era eu, porque meus olhos me enganam. Eu me engano. Quantas vezes até nas coisas de julgamentos que a gente faz, de raciocínio que a gente faz, a gente se engana. Isso é fácil para nós enganarmos. Agora, Deus não. Então, nessa história do Pascal, se Deus existir, não, Deus existe. Não tem como.
a gente imaginar a não existência de Deus, porque não dá para entender o mundo. O mundo é feito de um poder superior, que é Deus, um ser inteligente, né? Eu me lembro da história de duas crianças gêmeas no seio da mãe, uma conversando com a outra. Você acredita em mãe? Aí eu falei assim, eu não acredito em mãe coisa nenhuma. Ninguém veio lá de fora para dizer para a gente aqui dentro que mãe existe. Outro disse, mas pera lá, nós estamos envolvidos pela nossa mãe. Nós somos alimentados pela nossa mãe. Que isso é bobagem? Mãe não existe. Mãe não existe coisa nenhuma. Você já viu a mãe? Você nunca viu a mãe? Mas está dizendo que a mãe existe. É isso que acontece com a gente. Nós estamos no mundo envolvidos por Deus, pelo poder de Deus, pela presença de Deus. Deus é onipresente. São Paulo que fala isso. Em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós somos. São Paulo que diz isso. E como é que eu posso dizer que Deus não existe? Então, por que eu estou falando justamente isso? Como a pessoa se engana? Como nós nos enganamos? Somente que nós seguimos a nossa própria cabeça. Existe uma doutrina chamada achismo. O achismo é aquilo que eu acho. Eu não posso achar. Eu tenho que saber o que Deus falou. Quais verdades Jesus veio trazer. Né? O assunto é muito vasto, viu? Talvez hoje não dá para a gente esgotar tudo sobre a fé, porque é muita coisa que a gente tem que ver para a gente ter uma noção mais completa. Mas já que eu comecei aqui falando da Epístola aos Hebreus, quando define que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, o argumento das realidades que nós não vemos, e a certeza das coisas que nós esperamos, ele faz elogio aqui da fé dos grandes homens. Abraão, por exemplo, é chamado o pai da fé. Então, diz aqui, ora, a fé foi por a terem possuído que os antigos obtiveram um testemunho. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, de sorte que o visível foi feito pelo invisível. Pela fé ofereceu Abel a Deus sacrifício melhor que Caim. Por ela foi declarado justo, tendo Deus aprovado os seus dons. Por ela fala ainda depois de morto. Pela fé, Abel continua falando. Pela fé, Enoque foi arrebatado para que não visse a morte. É um negócio misterioso da Sagrada Escritura. Não pergunte como isso acontece, é um mistério. Enoque não morreu. Enoque foi arrebatado, como Elias. O profeta Elias também foi arrebatado no carro de fogo. Foi para onde? Ele morreu. A Bíblia não fala nada. São os mistérios. Ele vai voltar para lutar contra o anticristo, né? Depois, então diz aqui, mais à frente ainda, pela fé que Noé, avisado por Deus de coisas que ainda se não viam, com piedoso temor foi aparelhando uma arca para salvar a sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Ele teve fé, ele construiu a arca, porque Deus falou. As outras pessoas não acreditavam, zombavam dele. Esse velho está gaga, está fazendo barda de um navio. Aqui não tem mar, aqui não tem rio. Um rio imenso, né, igual a Amazônia. O que esse velho vai fazer com este navio? Olha, sabe quanto tempo ele ficou ouvindo essas conversas? Durante 100 anos. E ele creu durante 100 anos que viria o dilúvio. Pela fé que se chama
aquele que se chama Abraão obedeceu, partindo para o lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Deus fala assim, vai, deixa Ur e vai ter em busca de Canaã. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele creu, né? Bom, isso vale ter uma vocação, foi a vocação de Abraão. Quando Deus chama um menino, uma moça para ser freira, para ser padre, para uma missão especial, para servir a Deus, vai. Você não tem pergunta, mas como é que vai ser? O que vai acontecer comigo? Se está chamando, vai. É a vocação de Abraão. Deus vai dar os meios para você realizar essa vocação sua. Então, a gente não precisa fazer os cálculos humanos. Pela fé, até mesmo a Sara estéril recebeu a virtude de conceber Isaac, né? Na fé, morreram todos estes sem terem ainda recebido as coisas prometidas, mas vendo-as, saudando-as de longe. Abraão viu o tempo de Jesus Cristo pela fé. Nosso Senhor que fala isso. Né, que Abraão viu. Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac. Olha, aquele sacrifício de Abraão. O único filho que Deus tinha prometido, que ia ser o pai de um povo imenso, mais numeroso que as estrelas do céu e que as areias do mar. E Deus manda sacrificar o filho. E Abraão não discutiu com Deus, não. Deus mandou e ela sacrificar o filho. Foi a fé. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas futuras. Pela fé, Moisés, depois de ter nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Pela fé, caíram os muros de Jericó. E vai falando, né? Como diz aqui, faltar-me-ia o tempo se eu quisesse falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas. Né? Foi pela fé que eles venceram. E sem fé, gente, a gente não é nada. A coisa mais triste do mundo é quando a gente ouve a pessoa falar, eu não tenho fé. Eu já ouvi uma pessoa dizer, eu não tenho fé, eu gostaria de ter fé. Então, olha, a fé é uma dádiva de Deus. Não é escolha nossa. Deus aqui nos chama, aqui se revela a nós através da igreja. Muita gente não conhece a igreja, mas Deus se revela através da igreja. Agora, eu posso dizer sim ou não. É um trabalho da mente, intelectual. A fé da inteligência. A vontade adere, a vontade consente. Então, a boca fala, eu creio. A coisa mais linda do mundo é dizer, eu tenho fé, eu creio. Eu creio em todas as verdades reveladas por Deus. Nem vou discutir com a minha consciência. Será que é? Será que não é? Se Deus falou. Nós vamos ver, talvez, no segundo momento, é preciso também ter argumentos para a gente convencer a nossa consciência de que aquela doutrina é verdadeira. Por que eu acredito na Igreja Católica e não acredito numa outra doutrina? Então, são chamados motivos de credibilidade. Eu achei muito importante falar sobre isso, porque eu preciso apresentar um motivo. Por que eu creio? Por que eu creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Podia inventar que é a palavra de Deus, mas por que eu creio? Por que eu creio que Jesus está na Eucaristia? Por que eu creio na Santa Igreja Católica? Então, há motivos de credibilidade para poder ajudar a razão a ver uma coerência, uma lógica nas verdades da fé, que não existe contradição entre elas. Eu vou anotar aqui para a gente falar amanhã sobre os motivos de credibilidade.
que nós não podemos crer irracionalmente. Por exemplo, aparecem tantos pregadores, tantos heresiarcas, tantos fundadores de igrejas, falando da palavra de Deus, falando em milagres, falando em curas, libertação. Eu pergunto, onde está a credibilidade? O sujeito, por exemplo, que vende um caroço de feijão por R$ 1.000. Um camarada desse merece credibilidade? Pessoas que vieram do nada. Um era, enfim, trabalhava na roça, tal. Hoje, o sujeito já apareceu na revista Forbes como um dos mais milionários do mundo, com dinheiro adquirido com que? Religião? Agora eu pergunto, aqueles milagres são verdadeiros? Porque um dos critérios é os milagres. Aqueles milagres são verdadeiros? Eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre isso amanhã, porque isso é interessantíssimo de pensar. Quando eu converso com uma pessoa, e a pessoa conta uma história, eu olho para a pessoa e vejo se essa pessoa tem credibilidade. Eu conheço ela é honesta, ela é sempre veraz, ela não tem cara de mentiroso, ela parece que nunca é uma pessoa bem, tem um nome bom na sociedade, e dá para a gente confiar, eu creio. Mas tem pilantra que a gente vê pela cara do camarada que é um pilantra, mas dá para ver, dá para você ler na cara dele. E não é possível que as pessoas não vejam a pilantragem que é apresentada em nome da religião. E como as pessoas se deixam enganar? Como as pessoas se deixam enganar? Falta o quê? Critério de credibilidade. Quais são os critérios que eu tenho que usar para ver se uma doutrina é verdadeira ou é falsa? Por que eu creio na Santa Igreja Católica? Quais são os motivos para calcionar esse meu pensamento, para aderir com a minha vontade àquela verdade que é ensinada? Que eu não posso ficar acreditando em qualquer coisa. Jesus mesmo, para mostrar que ele é filho de Deus, ele disse para os fariseus, se vocês não creem em mim, creem pelo menos nas obras que eu faço. Uma ressurreição que ele fez de Lázaro. Pelo menos vocês vão ter que acreditar. Que é um critério de credibilidade, não é possível. Agora, se o pilantra ressuscita alguém, pode saber que aquilo não foi ressurreição, foi apenas uma encenação, que é bem diferente. Agora, o que impressiona a gente, sabe o que é? É que o povo gosta de ser enganado. Populus vult descipi. Como a gente gosta de ser enganado. E a gente precisa ter, como disse Jesus, sede simples como as pombas, acreditar tranquilamente, mais prudência como a serpente. Espera lá. Tem um negócio esquisito aí. Esse negócio não está batendo, não. Tem falcatrua aí no meio. Tem falcatrua aí. Olha, quantas vezes a gente se deixa enganar. Eu, por exemplo, me enganei, não é questão de religião, não. Eu, quando era padre novo, pessoalmente, não tinha aquela malícia que hoje a gente tem pela vida que a gente leva, de pessoas que vêm pedir ajuda para comprar isso, para viagem, para comprar bujão de gás, para pagar aluguel, para não sei o que lá. E a gente com pena da pessoa, aquela história triste, a pessoa chora, a gente vai, depois a gente vai ver que cai no conto do vigário. O vigário caiu no conto do vigário. Porque a gente não tem ainda toda aquela maldade para ver o critério que tem que usar. Pera lá. Você vai
comprar um bujão de gás, né? Tá bom. Eu vou na sua casa, já fiz isso. Eu vou pegar o bujão vazio, eu vou levar o cheio e pegar o bujão. Não, não é bem isso, não. Então, a gente tem que ter critério. Né? Quanto a gente se engana nessas coisinhas? Como a gente se engana, por exemplo, com relação a políticos. Se acha que aquele político lá, que vai ser o governador, vai ser o prefeito, vai ser não sei o que lá, até pode ser presidente da República, um caso, né? E vereador e tudo mais, você confia, você fala, mas com uma convicção que o camarada é bom mesmo, ele foi isso, ele foi aquilo, depois é um pilantra. Agora é difícil, né? É difícil a gente acreditar. Como é que eu vou discernir ali? É só Deus para mostrar para a gente, olha, esse camarada está falando na televisão, nesse horário eleitoral, isso tudo é mentira. Tudo é mentira. Eu já falei, eu parei de assistir televisão, jornal, porque é só mentira. Só mentira. É uma perda de tempo você ficar, por exemplo, no Jornal da Globo, assistindo o Jornal da Globo, de algum outro jornal que tem por aí, que está aparecendo bem. É uma mentirada só. Tudo desvirtuado, tudo desvirtuado. É uma coisa terrível. A gente passa mal, tem gente que entra em pânico, tem gente que suicida. Suicida. Né? Então, é tudo propaganda enganosa, né? Agora, existe propaganda enganosa na política, no comércio, você apresenta um produto que não é aquilo, depois você compra, você vai ver que não é aquilo, como a gente se engana também. Estou arrependido de ter comprado, não? Mas a pior propaganda enganosa é na religião. Se apresenta como sendo a palavra de Deus. E não é a palavra de Deus. É enganação. E, sobretudo, você pode ver, por trás de tudo, está esse negocinho aqui, ó. Né? Money. Vira e mexe é money, 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 money. Quanto mais você der, mais você vai ganhar. Deus vai multiplicar, você vai ficar rico. É a idolatria. Idolatria do dinheiro, idolatria da riqueza, né? Idolatria. Gente, como assunto, e nós temos esse exemplo de Jesus Cristo, então. Oh, meu Deus do céu, vocês vão ver como Jesus Cristo exigia a fé. E tem aquela famosa palavra da Sagrada Escritura: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem que ser fé pura, genuína. Eu creio porque Deus revelou. Eu creio na Santa Igreja Católica, que, como porta-voz de Deus, não se engana nem me engana, porque ela tem assistência do Espírito Santo. Por isso, isso é a infalibilidade da igreja, né? Então, as coisas que são o principal para a nossa vida, as verdades que vão nos guiar para a vida eterna. E isto eu não posso errar. Eu posso errar o caminho, eu estou dirigindo, pego o caminho errado, pego e volto, pego outro caminho, e vou chegar lá. Mas quando eu errar o caminho da vida eterna, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, viu? Eu estou lascado, não tem mais jeito, não tem volta mais. Gente, o assunto é muito interessante, muito bom, e a gente tem que refletir um pouquinho sobre a fé. Renovar a fé sempre. Quando for rezar o credo, rezar com fé. É tanto aquele que a gente canta nas missas, credo e non de, mas cantar com convicção. Como aquele canta lá na Universidade de Campos, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Cantar com entusiasmo, com fé. Eu creio, coisa boa de dizer, eu creio na Santa Igreja Católica. Você pode ficar tranquilo, você não vai se enganar, nem vai se decepcionar, porque Deus não decepciona. Bom, ai de quem disser, eu não creio. Uma existência totalmente frustrada aqui neste mundo. Não tem sentido a vida da gente se a gente não crê. Não tem sentido. A vida de um ateu é a vida mais inútil, mais frustrante
frustrante que existe neste mundo. Não tem diferença dele para o cachorro, para o gato. Morre, é tudo, né? A Nilma está com uma frase interessante: a fé remove montanhas, né? Vamos continuar esse assunto, porque o assunto é muito interessante. Nós vamos estudar as virtudes teologais, né? A virtude teologal é o seguinte: na fé, nós cremos em Deus, que é a verdade. A esperança, nós esperamos num Deus que é a felicidade, é a beatitude. Na caridade, nós amamos a Deus, que é a bondade. São as 3 virtudes teologais. Essa nós estamos vendo agora, e depois vamos estudar as virtudes cardeais e algumas virtudes morais, nós vamos explicando o significado disso, né? Que já até falamos um pouco, quando estudamos o dom do Espírito Santo, para relacionar uma coisa com a outra, né? Bom, gente, vamos dizer como os apóstolos: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. A gente deve dizer sempre isso, repetir sempre isso. Senhor, eu creio, mas aumentai minha fé. Senhor, eu espero, mas aumentai minha esperança. Senhor, eu vos amo, mas aumentar a minha caridade. Gente, olha, hoje, bom, eu vou apresentar no final. Eu quero fazer oração contra a pandemia, que é um pandemônio esse negócio. Deus me livre, né? Não acaba nunca. Oração do Papa aqui. Vamos aqui. Ó Maria, vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho, como sinal de salvação e de esperança. Confiamos-nos a vós, saúde dos enfermos que permaneceste junto da cruz, ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé. Vós, salvação do povo romano, sabeis do que precisamos e temos a certeza de que nolo providenciareis, para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois desta provação. Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, para nos levar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas na hora da prova, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Olha, gente, eu tenho trazido aqui todos os dias com ela da bênção, a relíquia de São Pio de Pietrelcina. Eu vou alternar agora, eu deixei no altar lá, então vou alternar com a relíquia de Santa Luzia. Aqui está um pedacinho do corpo da Santa Luzia, provavelmente do Santa Luzia, patrona dos olhos, protege os olhos. Eu quero dessa bênção para proteger não só com relação aos olhos do corpo, da cegueira do corpo, mas dos olhos da alma, da cegueira da alma. Não só das doenças dos olhos, mas do mau uso que nós fazemos dos olhos, para que nos proteja contra a pornografia, contra essas novelas indecentérrimas, contra os olhares maliciosos, e contra os olhares até de ódio contra alguém. Então, que Santa Luzia nos proteja, né? Por intercessão de Nossa Senhora, de São José, de Santa Luzia e de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso com todas as bênçãos terrestres e celestes, vos dê a saúde da alma e do corpo, vos livre de todos os perigos, de todos os males, perturbações e enfermidades internas e externas, espirituais e corporais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.